Então, bom dia a todos. Iniciando aí mais um encontro de negócios internacionais, hoje com objetivos aí muito claros, e que visam realmente a dar uma consolidação em tudo que nós já vimos até então. Nós já falamos sobre muita coisa, hoje é hora de fazer uma revisão sobre isso tudo que a gente já viu, para avançar aí com passos firmes, para avançar com passos mais seguros. Então, dentro aí do nosso cronograma do dia, tá, vou estar fazendo com vocês, num primeiro momento, uma revisão. Então, nós vamos estar trabalhando ali e relembrando todos os conceitos que nós já passamos por eles, tá? Desde que nós começamos as nossas aulas ainda em ambiente presencial. Depois, eu vou falar mais detalhes para vocês, porque até que enfim ela está pronta, Quarta-feira agora começa, sobre essa atividade avaliativa que vai corresponder ao Oficial 1, tá bom? A gente abre o AVA juntos aqui, eu mostro para vocês onde é que ela vai estar lá, em 2 lugares, e por aí vai, os lugares que vocês vão conseguir adquiri-la, como é que faz, quanto tempo tem para fazer, como é que vai ser a metodologia, quantas questões, quanto que vai valer cada questão. Então, já passo isso para vocês, tá bom? Muito brevemente, E depois eu troco uma ideia com vocês aí para saber como é que tá, como é que estão as demais atividades, se vocês estão fazendo alguma coisa, se não estão, aquele trabalho de blocos econômicos, que a gente iniciou. Não passei mais nada por enquanto, mas está ali ok, tudo certinho. As demais atividades que eu já passei, se todo mundo entregou, se não entregou, a hora é essa, porque brevemente ali a gente não vai nem poder lançar mais nada na primeira etapa da disciplina. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa revisão. Vamos começar aí a relembrar todos os conceitos que nós já falamos aí em negócios internacionais, para que depois eu direcione a vocês aí sobre como está essa atividade avaliativa. Lembrando, que sobre essa atividade avaliativa vocês também vão ter a próxima segunda-feira, para me arguir qualquer dúvida que vocês tenham ali estrutural sobre a atividade. É óbvio que dar resposta eu não posso, mas tirar dúvidas ali estruturais, alguma coisa que você realmente não compreendeu na plataforma que eu vou utilizar com vocês, que é muito simples, tá? Muito tranquila, da própria Microsoft mesmo, similar ao Google Forms, que é da Google, Microsoft Forms da Microsoft. Então, eu vou estar usando ela, muito simples, vou gerar um link e tal, mas depois eu dou mais detalhes para vocês. Então, para depois a gente falar disso e conferir o de baixo. Então, vamos lá, então, iniciando aí essa nossa revisão de negócios internacionais. E aí, bom, como é revisão, eu tento levar a sério mesmo esse negócio, e aí eu tentei pegar os dados mais atuais que a gente tem sobre aquela primeira parte da nossa disciplina. A gente lembra, a nossa disciplina é uma disciplina que transita, que dialoga, que conversa muito com o que está acontecendo no mundo. E aí, se tinha um semestre realmente com 1 zilhão de coisas que poderia acontecer e impactar o mundo inteiro de modo totalmente infeliz, é claro, a gente está falando da Covid-19, do coronavírus, mas para a nossa disciplina realmente impactou demais. Nossa disciplina sofre influências deveras aí com essa situação do coronavírus, com o impacto do coronavírus na economia. Nossa disciplina, ela sofre ali extremas alterações. E aí, bom, o que acontece? Eu já havia passado para vocês, no início do período, ainda de modo presencial, a gente havia visto quais eram as projeções de crescimento econômico, nacional, mundial. Isso tudo sofreu graves mudanças drásticas, pessoal, com o impacto da Covid-19, aí, com esses impactos econômicos do coronavírus. E aí, bom, o que a gente faz? A gente realinha sobre esses números. Vocês vão ver que esse slide aqui, esse slide específico, ele foi divulgado ontem no site do FMI. Por isso que ele é o único slide que não está nesse arquivo, de 32 slides. No caso de vocês que está lá no AVA, tem 31, porque esse saiu ontem à noite mesmo. Então, assim, na hora que ele saiu, eu já fiz questão de pegar e colocar nos slides aí da nossa disciplina, para revisar hoje. Depois eu atualizo e coloco ele lá para vocês também. Mas aqueles que estão lá no encontro 10 de vocês ali, o material que eu coloquei lá no AVA ontem de manhã para vocês, ontem de manhã ou sábado, não lembro exatamente, acho que foi no sábado. No sábado eu coloquei para vocês o material lá referente à nossa aula de hoje, e no material só não consta esse slide, tá? Do próximo slide para frente tem todos, também para trás tem todos,
né? Mas somente esse aqui não consta, porque realmente isso aqui foi uma atualização de última hora lá do FMI, mas eu fiz questão, né, de mostrar para vocês o que é isso. Né? O FMI ele trabalhou aí com 3 projeções, 3 grandes grupos aí. O primeiro grupo é um grupo óbvio, que é o grupo do crescimento global, o crescimento econômico do mundo todo. O segundo grupo, das economias avançadas, das economias desenvolvidas. E o terceiro grupo, das economias em desenvolvimento. O Brasil está aqui, ó, das economias em desenvolvimento. Tá? Depois a gente dá mais detalhes sobre o Brasil. E aí, o que vai acontecer com o mundo este ano de 2020? Né? O que vai estar acontecendo aí no mundo? Olha, em 2019 o mundo cresceu quase 3%, foi 2,9%. Isso aqui pegando a média dos PIBs aí globais, né? A média ponderada, obviamente, cada país com o seu peso, o mundo cresceu na ordem de 2,9%. Para esse ano, a coisa estava projetada na casa dos 3%, novamente. Né? Um crescimento de 2,5% a 3%. O que aconteceu? Né? Diante aí de tudo que já está acontecendo, e ainda há muita coisa não prevista e ainda há muita coisa não precificada pelos mercados, a previsão para esse ano de 2020 está aqui, ó, menos 3%. O mundo, então, que antes de tudo isso começar, cresceria 3%, agora o mundo ele deverá decrescer 3%. O PIB global ele vai diminuir em 3%, ou seja, esse ano é um retrocesso em relação ao ano passado. Então, realmente bem pesado ali. Vejam o impacto, né, da Covid-19 aí na economia. Um mundo que cresceria 3%, agora ele não só zera esse crescimento, como fica negativo em menos 3%. Por isso que vocês ouvem tantas discussões, né, e tantos atritos realmente entre o trato econômico, o trato da saúde, por aí vai. Por isso que gera realmente tanto bafafá ali, gera realmente, né, tanta discussão. Para 2021, por outro lado, essa previsão também altera. O que acontece? Após um ano de declínio, após um ano de queda, concorda, olha o peso dos números, pessoal. Né? Se você declinou ali, qualquer coisa que você já fizer ali para sair daquele buraco até então que você havia entrado, isso já vai gerar a nível de número um percentual mais elevado. Então não quer dizer que o mundo, então ano que vem ele vai crescer o dobro. Não, é porque esse ano vai voltar 3, e aí no ano que vem ele recupera esse tempo perdido e aí acaba crescendo 5,8. Mas lembrem-se que os números eles nos enganam, viu? Na hora que você cai, por exemplo, a queda ali de 10 para 5. Uma queda de 10 para 5 é uma queda de 50%. Para você recuperar e voltar de 5 para 10, você não sobe 50%. Você tem que subir 100%. Né? Então, 5 para 10 é 100, mas de 10 para 5 foi 50. Então, sempre a queda ela é mais rápida e o retorno após essa queda ele é mais complicado. Então, não quer dizer que se o mundo diminuir 3, no outro ano ele subindo 3, o mundo zera. Não, não é assim que funciona. Ele sempre tem que recuperar mais do que a queda anterior. Então, para 2021, a previsão que estava na casa de 2,5 a 3 também, já ir um pouco mais para 2,5, né? Já seria um ano que os países crescendo muito, eles dariam uma freada, tudo mudou. Mas para 2021, que esse crescimento ali de 2,5 se materializa agora num crescimento maior, um crescimento de 5,8, muito focado em demanda reprimida, muito focado em uma série de detalhes pós, né, uma crise, né, principalmente causada por uma pandemia aí que gera isolamento, lockdown em outros lugares e por aí vai. Então, para ano que vem também essa medida de crescimento econômico foi reavaliada. As economias avançadas agora, ó, a turminha do meio aqui, a turminha, né, dos países desenvolvidos, os países que já chegaram lá. São países que, obviamente, então, eles têm números mais acomodados. Né? Uma coisa é você em busca do topo, né? Seus números eles vão sendo um pouco mais agressivos. Outra coisa é quando você já está ali numa região de topo, você já está ali no momento em que seu país é tão organizado, você já está ali no momento, né, em que você já cresceu tanto, você está ali no momento em que você é tão desenvolvido que há poucas variações, você está muito lá em cima. Então, quando é para crescer, o crescimento ele é muito comedido. Por outro lado, qualquer impacto desse topo também ele é muito grande. Afinal de contas, você já está num nível tão elevado que qualquer voltadinha que você dá, não que você deixa de ser desenvolvido, mas percentualmente assusta. Vamos olhar isso, ó. Ano passado, 2019, essas economias avançadas cresceram 1,7% no último ano.
Estados Unidos cresceu 2, Canadá cresceu 1,5, Japão não cresceu. Você pega ali todos esses países tops que não crescem em grandes níveis, salvo após alguns fenômenos ali, né, outprice, ali fora do preço, fora do escopo, como que está acontecendo agora. Mas olha o que vai acontecer em 2020, de acordo com a previsão do FMI. Para esse ano, né, essas economias elas vão ter uma retração no PIB de 6,1%. Né? Então, quando cresce, já não cresce muito, porque realmente você já está num patamar muito elevado. E na hora da porrada, a porrada é grande, exatamente. Né? A porrada é grande por quê? Porque você já está num nível de eficácia, de eficiência tão elevado, que qualquer coisa a menos que você faça já representa muito, né? Uma vez que você alcançou esse status quo, alcançou esse patamar realmente ali de excelência. Então, né, como dizem, né, o mais difícil não é chegar no topo, é se manter nele. Quer dizer que com esse menos 6,1 vai ter economia desenvolvida aí que não vai ser mais desenvolvida? Não, não é assim que funciona. Um país desenvolvido, ele está lá exatamente porque ele fez muita coisa diferente. Exatamente porque ele entregou muita coisa muito acima da média. Então, ele não deixa de ser desenvolvido por causa de um crescimento aí, um decrescimento de menos 6,1. Né? Tanto é que em 2021, olha o que acontece, esse fenômeno ali, pós-crises, ele vai acontecer. Qual que é esse fenômeno pós-crises? Esses países que vão enterrar agora, vão cair bem, países desenvolvidos vão fazer algo que eles não fazem há muito tempo, que é um crescimento acima de 3%. Né? Então, para ano que vem já fica previsto ali um crescimento de 4,5% para esse grupo de economias avançadas. Né? Isso é raro, a gente só vê isso após depressões, após movimentos de crise mesmo, porque o comum desses países é andarem realmente ali numa velocidade muito mais devagar, andarem realmente numa velocidade muito mais acomodada, exatamente porque eles já chegaram lá. Não vai ser qualquer coisa que eles fizerem que vai incrementar ali um produto interno bruto ou um produto nacional bruto, de modo algum. Né? Mas, nesse caso, após esse atípico ano de 2020, a tendência é que exista uma demanda reprimida, a tendência é que em alguns lugares que ainda estão no lockdown, quando liberarem aí, né, essa demanda reprimida, ela pode, pelo menos em um percentual, impactar. Outros lugares já estão tratando ali, já estão iniciando planejamentos, né, para diminuição ou para, de modo escalonado, ali, um retorno às atividades. Falo principalmente dos Estados Unidos, né? Donald Trump, na semana passada, ele, se não me engano, na quinta-feira, né, foi quando ele deu detalhes, né, do plano que ele já chama ali de retomada da economia, né? Então, um plano em etapas, com muita autonomia dos governadores de cada um dos estados americanos, né? Então, já está chamando isso. Ou seja, existe essa expectativa dessa demanda reprimida após o lockdown encerrar, após, né, as medidas de isolamento ali afrouxarem em algumas economias mais desenvolvidas. É óbvio que esses números, gente, Lucas, esses números eles são cravados? Claro que não. Da mesma forma que eu e todos os economistas no início do ano, a gente imaginava outra coisa para o ano. Ninguém sabia o que iria acontecer. Então, tudo isso aqui pode ser impactado, né, caso outros fatos fora do escopo ocorram. Né? Vocês já tiveram lá ou estão tendo aula de macro, né, ou economia com Flavim, e aí uma expressão, né, no latim muito comum na economia é o ceteris paribus, né? É o tudo mais permanecendo constante. Né? Então, é exatamente isso, essa projeção do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que é uma das projeções oficiais para a economia global, por isso que eu trago ela aqui, para que não seja a minha opinião ou a opinião de outro agente econômico, mas essa projeção é uma projeção ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante. Qualquer outra situação que ocorra, qualquer outra situação que impacte ali drasticamente, né, no crescimento econômico, né, e que venha realmente ali fora do escopo, não esperada pelo mercado, qualquer outra situação desse tipo, né, realmente faz com que essa projeção perca a validade, faz com que essa projeção modifique ali e já não tenha mais, né, a mesma situação antes prevista por ela. Bom, economias, mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Aqui está a nossa turma, aqui está o Brasil. A China também está aqui, é isso mesmo. Né? É o país número 2 do mundo, é o segundo maior PIB do mundo, mas não é uma economia desenvolvida. Aquilo que a gente fala muito claramente, uma coisa é um país ser crescido, outra coisa é ele alcançar esse status de desenvolvido. Então, são duas coisas ali
completamente distintas, né? A China é um dos países, sempre foi um dos países aí que mais cresceu no mundo, né? Esse ano, obviamente, terá aí um impacto drástico no seu PIB, mas nem por isso não quer dizer que ela perca essa posição. Ano que vem, potencialmente, ela volta a crescer demais também, né? Recuperando ali dessa demanda reprimida. Mas não é um país desenvolvido, né? Aqui nas economias desenvolvidas, gente, Estados Unidos, Japão, Canadá, Noruega, Suécia, Suíça, Finlândia, Dinamarca e por aí vai, Austrália, essa galera, essa turma, muito bem, né, alinhada aí, que trabalha muito saúde, trabalha muito educação, trabalha muito saneamento, trabalha muito lazer, né, trabalha muito todos aqueles detalhes normalmente constantes em uma Constituição, né, nos quais as pessoas têm direito e que na prática a gente sabe que nem sempre as pessoas têm direito, ainda mais aqui no Brasil. Então são países que já alcançaram esse status, são países que já chegaram lá. Aqui não, aqui tem gente muito boa que está crescendo demais, mas ainda não alcançou esse status por uma série de detalhes. A China ainda é muito desigual, por exemplo, a China ainda tem regiões muito provincianas, com o mínimo ali de detalhes a nível social. A China ainda não tem leis trabalhistas modernas, né? A gente sabe que contratos de trabalho lá permitem uma série de atrocidades quando a gente olha para aquilo que é previsto a nível global. Então falta muita coisa ainda para a China sair desse grupo de cá e vir para o grupo de cá das economias avançadas, das economias desenvolvidas. Então China está aqui, Índia está aqui, por exemplo, o Brasil está aqui, Rússia está aqui, África do Sul está aqui, outras economias, uma Argentina está aqui também, por aí vai. Né? Outros países ali que podem até crescer bem, mas que ainda não chegaram lá, ficam aqui. Esse conjunto de países, puxado principalmente por Índia e China, ano passado cresceu 3,7%. Índia cresceu 7%, China cresceu 6%. E esse grupo de países cresceu 3,7%. O Brasil ajudou a puxar isso aí para baixo. O Brasil ele teve aí um crescimento mais moderado do que isso aqui. O Brasil cresceu na casa de 1%, né? 1 ponto alguma coisinha. Então, o Brasil puxou isso aqui para baixo. Mas esse conjunto de países, né, cresceu 3,7%. Esse ano, esse conjunto de países iria crescer também nessa ordem, iria crescer na casa de 4%, novamente puxado por Índia e China. A China cresceria novamente 6,5%, Índia, no caso, cresceria 6,5%, me perdoe, e China cresceria na casa de 6%, 5,9%, 6%. Mudou tudo, né? Mudou tudo, e esse conjunto de países agora ele irá decrescer 1% em 2020. Por que ele decresce menos do que as economias desenvolvidas, né? Porque ele decresce menos do que a média global? Muito simples, porque são países que não chegaram lá. Quando você está no topo, a queda realmente ela é maior. Quando você está ali em status menos elevados, o impacto da queda também é menor. Pensa no Brasil. O Brasil ele deve ter, né, deverá ter uma redução do seu PIB, o FMI, inclusive, faz uma previsão pesada. O Boletim Focus, por outro lado, que é, né, o conjunto ali de expectativas dos profissionais de mercado do Brasil, das instituições financeiras do Brasil, já faz uma outra expectativa menos pesada. Mas, né, o Brasil vai ajudar a puxar isso aí para baixo, porque o Brasil já tem outras falhas estruturais ali que ainda não foram corrigidas e, obviamente, num ano assim, que era um dos poucos anos aí que o país iria voltar a crescer depois de ter ficado descolado do resto do mundo, gente. O resto do mundo cresceu pra caramba, viu? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O Brasil ficou descolado disso aí, por razões que eu já expliquei para vocês, que vem lá de trás, lá de 2012. E agora, justo agora, quando o Brasil iria voltar a crescer, vem esse impacto aí, que é um impacto realmente global, e aí vai acabar impactando numa série de detalhes da economia brasileira. Mas para o ano que vem, pensando em demanda reprimida, olha lá, mais 6,6%. Então cai menos do que as economias desenvolvidas e sobe mais. Sim, porque aqui você tem muito mais gargalo. Muito mais gargalo. Quem não tem nada precisa de quê? Precisa de tudo. Então é basicamente isso. Qualquer crescimento já é um crescimento quando você pensa em economias ali que precisam realmente de muita coisa, mesmo uma China, uma Índia, precisam de muita coisa. Então, qualquer crescimento, o número ele já tem um impacto muito maior. Ok? Vamos pegar isso um pouco mais detalhado, aí, com um maior nível de detalhe. Isso aqui já consta nos slides de vocês que estão lá no encontro 10. Então,
tá aí o mundo, né? Essa mesma projeção aqui do FMI, né, que eu já havia mostrado para vocês, agora detalhada, estratificada, país por país, daquele grupo de países considerados protagonistas. Então ela agora está aqui, bem estratificada. Então vamos lá, ó, Estados Unidos. Estados Unidos é uma queda ali ó, de 5,9%, é pesada, uma porrada. Mas no outro ano, outra porrada para cima, né? Quase mais 5%. Vamos achar o Brasil. Ó. Brasil, olha a previsão do FMI para a gente esse ano, gente. Para esse ano, a previsão do Fundo Monetário Internacional é menos 5,3%, muito pesada. Para o ano que vem, crescer 3%. Esperamos que isso não se configure, porque realmente é uma queda, uma redução de PIB aí bem pesada, né? Realmente bem complexa. Olha uma China, ó, foi o epicentro da coisa, tudo começou lá. É um PIB positivo de 1,2%. E para ano que vem é crescer 9%. Aí é aquela porrada chinesa ali. China voltando a crescer quase 10%. Por que isso? A China recentemente divulgou ali o seu PIB do primeiro trimestre. Veio uma retração, mas uma retração não tão gigantesca, uma retração que foi maior do que o mercado esperava. O mercado esperava uma retração ali, me desculpem, de 6%. Veio uma retração ali de 6,4%, 6,5%. Então veio uma retração maior do que a média das expectativas, mas mostrou realmente ali o que, opa, então foi, agora foi, parece que o pior lá já passou, agora é a hora de reativar a coisa, ligar os motores de volta, então vai dar para entregar um ano positivo ali de acordo com o FMI. Assim também como a Índia cresceria 6,5% esse ano, vai crescer ali 1,9%, ano que vem ela 7,4%, outra porrada, então não precisa nem falar, né? Vão ser essas duas ali, ó, e o conjunto ali do Asian Five, né? Um conjunto de países asiáticos, é um bloco econômico lá da Ásia, o Asian, tá? Esse conjunto de países aí, ó, e principalmente Índia e China, que vão puxar esse crescimento das economias emergentes para cima no ano que vem, né? Perceba isso. Por outro lado, nas economias desenvolvidas, não, né? Aí já é uma média, um mistão aí de todo mundo, né? Um mistão de todo mundo aí impactando esse crescimento econômico aí das economias desenvolvidas em 4,5%, é óbvio, Estados Unidos, por ter uma relevância no PIB global absurda, quem sempre ajuda a puxar a coisa para cima ou para baixo, né? Então você vai ver que sempre o número da média é um número próximo dos Estados Unidos, dado o tamanho e a relevância que ele possui aí dentro desse pool aí, dentro desse mix de economias desenvolvidas. Então aqui é só uma estratificação daquele outro slide anterior, né? Óbvio que tem lugares que preocupam, com certeza. Então, olha só para vocês verem, né? Aqui não tanto, Oriente Médio nem tanto, mas aqui a Ásia, a parte da Ásia Central, ok, né? A Arábia Saudita, a maior produtora mundial ali de petróleo. Agora que preocupa, né? Uma África subsaariana, né? Aqueles países mais pobres ali da África, outros nem tanto, né? Olha uma África do Sul puxando a média da África para baixo. Quem está mais lá em cima, então o tombo é maior, aquilo que vocês entenderam dos países desenvolvidos também. Uma Nigéria, por outro lado, decrescendo menos, mas você vê uma África, uma média de uma África subsaariana, que é a maior parte da África, né, gente? A África ela se divide ali acima do Saara e abaixo do Saara. Abaixo do Saara, onde está mais ou menos ali quase todo mundo, 80% pelo menos do continente. Então, acaba impactando bem. Impacta bem. Nigéria faz parte dessa África subsaariana. África do Sul, idem, né? Está lá embaixo, não precisa nem dizer muito. E para o ano de 2021, vocês percebem também essas perspectivas aí de cenários, né? Eu, inclusive, esse arquivo, ele é muito fácil de você estar com ele. Você digita no Google FMI WEO, já mostrei para vocês como é que funciona, e ele é fresquinho, ele acabou de sair, é de abril, né, desse ano, é uma previsão de agora. Eu estava acompanhando ali para saber quando que ele viria, porque é aquilo, né? O FMI divulga a cada trimestre, então ele havia divulgado o primeiro em janeiro com as previsões para o mundo. Veio o coronavírus e derrubou tudo, todas as previsões caíram por terra. Então, a gente estava muito ansioso para ver, né, esse novo mix de projeções do FMI, uma vez que aquele primeiro perdeu valor, porque o ceteris paribus lá não aconteceu, né? Tudo mais não permaneceu constante. Então, aquele primeiro conjunto de previsões do Fundo Monetário Internacional, ele caiu por terra. Outro grupo que a gente aguarda para ver também em breve, essas novas avaliações de cenário, é a OCDE, que
também solta esses dados ali de crescimento econômico. Indo para o cenário nacional, aqui já é a projeção do Boletim Focus, né? A última é aquela mesma que eu mencionei a vocês na última segunda-feira, não saiu ainda nenhuma até então, posso até olhar aqui no computador ao lado aqui, mas creio que ainda não saiu uma hoje, tá? Mas já estou digitando aqui, porque se tiver saído eu abro com vocês a mais atualizada possível, mas não imagino que saiu. Deixa eu só achar aqui o Boletim Focus, aqui, Banco Central do Brasil. Já estou olhando aqui já do lado e menciono a vocês ali se tiver saído, né, ou não. Não saiu, né, tá na mesma ainda, a última é essa do dia 9. Deve sair uma em breve aí, talvez até hoje ainda, daqui a pouco. O que já acontece? Olha aí, né, o crescimento econômico projetado para a economia brasileira versus o crescimento econômico que o FMI projetou, né? Você vê que a dispersão ela é muito grande, né? A variação de um e outro aí ela é absurdamente elevada, né? Enquanto o FMI prevê lá uma queda de PIB maior de 5%, aqui está quase 2%. Né? É óbvio que essa daqui, já nessa próxima divulgação aí que vier a acontecer, ela já vai estar ali possivelmente com essa mudança, né? Já vai estar ali possivelmente caindo mais do que 2%. Tá? Então, na próxima saída aí de Boletim Focus, deve vir um número ali superior a 2%. Não quer dizer que vai vir uns 5% do FMI, né? Mas deve vir um número ali acima de 2%. Vocês percebam que essa expectativa de crescimento ela só está caindo, né? Então é aquilo, né? O relatório mostra quanto que estava há 4 semanas atrás, quanto que estava uma semana anterior, no caso 2 de abril, e o quanto que estava no dia 9 de abril. Né? Então, o relatório ele vai sempre ali mostrando as expectativas para trás e as expectativas para a frente. O que mais preocupa aqui no Brasil, já falei para vocês, é aqui embaixo, este último quadrante aqui, principalmente este indicador que é o antepenúltimo ali, ó, a dívida líquida do setor público, dívida pública, é isso que impacta. Essa dívida que já chegou praticamente nos 60%, ela não pode passar desse patamar. Né? Daqui a pouco ela já vira um patamar italiano ou um patamar grego. Então, o ideal é essa dívida líquida do setor público estacionar nesse patamar que ela está. O que pode ser feito para ela estacionar no patamar que ela está? O que pode ser feito, né, é realmente uma aprovação daquelas reformas estruturais que estavam na pauta para serem ao menos discutidas, quiçá votadas esse ano, ficaram adiadas para o ano que vem, porque esse ano é um ano aí que foram acionados todos os gatilhos de emergência, de uso de recursos. Então a gente sabe, esse ano, novamente, o Brasil não vai atingir o superávit fiscal, o Brasil ele não vai atingir o superávit primário. É só você olhar aqui, ó, já é o penúltimo indicador, ó, União, estados e municípios vão gastar mais do que arrecadar, o Brasil ele vai fechar negativo, mas o Brasil ele precisa zerar isso o quanto antes. De acordo com as previsões do Boletim Focus, ó, em 2023, a gente está com o resultado primário ele empatado, a dívida pública ainda estabilizada nos 60%. Então, é isso que precisa ser feito. Então, fica para o ano que vem aquela discussão de algumas reformas estruturais, como reforma política, reforma tributária, e essas reformas elas precisam em algum momento passar, uma vez que o nosso país ele exagerou, nosso país ele já queimou quase todos os cartuchos de responsabilidade fiscal que ele poderia ter queimado, infelizmente, ok? Então, fica essa nossa reavaliação ali de cenário. Eu sempre falo para vocês de cenário e, novamente, vou repetir isso. Ah, Lucas, eu preciso dominar todo o cenário na prova? Não, de forma alguma. Né? Eu nem posso fazer isso. Que é o quê? Cobrar de vocês a atualidade, aquilo que está acontecendo? Não. Fiquem tranquilos. O cenário ele serve para quê? O cenário ele serve de pano de fundo para as questões. Então, ao invés de eu colocar lá um exemplo, o Joãozinho comprou 3 maçãs. Não, eu vou dar um exemplo real. Né? Eu vou falar lá da situação que está acontecendo nos Estados Unidos, ou da situação a nível Brasil. Eu não preciso inventar um exemplo, até porque a matéria fica muito mais gostosa e uma atividade avaliativa fica muito mais prática se trabalhada com a realidade, né, gente? Então, para que a gente bate tanto na tecla do cenário? Primeiro, porque é muito importante que vocês dominem o ambiente externo enquanto administradores. Né? Vocês já estudam isso várias vezes. Eu acho que a que mais enjoou de ouvir aí foi SWOT. Já devem ter ouvido sobre análise SWOT, pelo menos umas 5 disciplinas. Eu mesmo fiz questão de falar em uma, né, em planejamento estratégico, onde eu tinha que falar dela.
mas é muito importante, né? Então, um daqueles dois fatores do ambiente externo que tem lá, né, são lá as oportunidades e ameaças. Então, é ambiente externo. Se você não souber ler o que está ao seu redor, você não vai saber capturar as oportunidades, nem vai saber se precaver, né, ou combater as ameaças. Então, é muito relevante que vocês, né, estejam ali, né, alinhados ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por isso, a relevância de falarmos aí, né, de cenário internacional e cenário nacional. Então, lembrando, eles vão ser pano de fundo na prova para a cobrança de algum conceito, para a cobrança de alguma coisa que nós já trabalhamos ali sobre ela. Uma vez que eu findo este cenário, uma vez que eu fecho esse cenário, um detalhe muito importante, eu não vou seguir exatamente a ordem temporal, a ordem de tempo, tá, que eu fiz com vocês nas aulas, porque depois do cenário, a primeira coisa que eu falei não foi da política econômica, a primeira coisa que eu falei foi blocos econômicos. Mas o que eu estou fazendo hoje nessa revisão? Como o objetivo é trabalhar ali de modo muito alinhado, o tema que tem muito mais proximidade com o cenário atual, diante do que está acontecendo com a Covid-19, é a política econômica, que eu falei algumas aulas depois. Mas hoje aqui, para tentar fazer a coisa o mais suave possível ali e a coisa mais alinhada possível, eu vou seguir os temas ali, não em ordem cronológica, mas em ordem realmente ali teórica, em ordem realmente ali de coerência, tá bom? Então, por isso que eu estou trocando aqui. Eu sei que foi bloco econômico que eu falei depois, mas bloco econômico está ali na frente, tá bom? Política fiscal e monetária eu citei lá presencialmente, depois falei foi mais aqui em um encontro remoto, né? Tá lá no YouTube, para quem quiser conferir. Mas ele faz todo sentido ser falado agora, após esse ambiente que eu acabei de mostrar de crise. Todo sentido. Por quê? O mundo está do jeito que vocês estão vendo, né? Estamos isolados, todos em casa, né? Alguns países ainda com medidas muito mais restritivas do que o isolamento, né? Como o lockdown, né? A proibição realmente ali desse tráfego, né? Em ruas e tudo mais. O que acontece, então? Tudo isso impacta na economia, né? Então, a gente sabe que a variável saúde ali é quem fala mais alto, mas também a variável econômica, ela tem grande relevância no atual momento. Grande relevância. Tanto é que as discussões estão aí, né? A corrente A versus a corrente B. Priorizo isso ou priorizo aquilo. Então, tem uma série de detalhes ali que são muito relevantes para a área econômica. E aí, um deles é muito claro. O mundo inteiro está fazendo a mesma coisa. Né? O mundo inteiro é óbvio, eu excluo aquelas exceções. Mas quase todos os países do mundo, num momento como esse, quase todos esses países, quando acontece essa anomalia, quando acontece realmente algo que impacta todas as estruturas, quando acontece algo que modifica o status quo, né, modifica o atual estado das coisas, o que esses países fazem? Esses países eles fazem uso de política econômica. Então, é muito claro e está aí, é o que está acontecendo. Né? O mundo todo, né, puxado principalmente por Estados Unidos, fez o quê? Pô, vamos lá, ó, vamos baixar minha taxa de juros. Pô, vamos lá, vamos injetar dinheiro na economia para não deixar a economia morrer. Tá lá, vamos aumentar a quantidade de recursos nos bancos para os bancos emprestarem mais para as PFs, PJs, todo mundo. O que mais? Vamos liberar o crédito, vamos criar medidas ali para as pessoas poderem utilizar o crédito, antecipar algum recebível, coisa do tipo. O que mais? Vamos diminuir alguma cobrança ali tributária ou abrir mão de receitas que a União tinha para receber, agora ela não vai receber. O que é isso? Isso nada mais é do que um grupo de medidas de política econômica. O que é a política econômica? Política econômica nada mais é do que a interação governamental na economia. É isso. Interação dos governos na economia. Então, esses governos, eles interagem na economia para quê? Para várias situações. Existem alguns países que são muito intervencionistas. Por outro lado, existem países que têm aí um baixo grau de intervenção. O Brasil está no meio do caminho ali. Né? Nossa economia, ela, por mais que defenda ali um certo liberalismo, a gente sabe que direto tem algumas intervenções governamentais. Agora, esse ano, mais do que nunca, mas por uma causa ali teoricamente justificável, né? Que é exatamente o que? Tentar ali, né, combater esses impactos da Covid-19,
na vida das pessoas, né? Então, o que todos esses países estão fazendo? Esses países eles estão fazendo uso dessas ferramentas clássicas na economia, sabe? O cara que escreveu isso na economia escreveu lá atrás, ó, na época do crash de 29, da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, né, de 1929. Né? Esse camarada ele chama Keynes, John Maynard Keynes, é um economista muito famoso. E quando o mundo todo está crescendo, a galera esquece dele. Ninguém nem lembra dele, não. Ah, quem que é esse cara? Não sei quem é, não. Porque quando o mundo todo está crescendo, né, a pegada do liberalismo ela é mais forte. Então, ó, deixa a coisa correr solta, não vamos intervir, sem intervenções. Por outro lado, quando vem uma crise e há essa necessidade de intervenção, todo mundo falou, opa, cadê aquele livro do Keynes que estava lá na biblioteca, cheio de poeira, que eu falei que eu nunca mais ia ler, agora é hora de eu ler. Deixa eu ver aqui como é que faz, como é que se dá essa intervenção governamental na economia nesses momentos ali de crise, esses momentos ali, né, em que a economia como um todo ela fica ameaçada ali pelo que está acontecendo ali no ambiente interno e externo. Então, o que acontece? A política econômica é isso, espero que vocês tenham entendido, é a intervenção governamental na economia. Né? Então, é quando política e economia se confluem. Tá? Nem sempre é por uma boa causa, mas a gente espera que sempre a variável econômica realmente fale mais alto do que a variável política. Né? A gente sabe que no Brasil não é assim que funciona, é o oposto. Infelizmente, a variável política fala mais alto que a variável econômica. Né? Mas a gente espera que, pelo menos nesse atual momento aí, onde necessita realmente, né, dessa intervenção, que ela seja feita do modo mais responsável, que ela seja feita realmente do modo, né, mais tranquilo possível. Então vamos lá, ó. Essa política econômica, ela divide classicamente em duas. Nós temos a política cambial também, mas a nível clássico, a gente fala de política fiscal e política monetária. O que é a política fiscal? A política fiscal nada mais é do que a intervenção direta do governo na economia. Na política fiscal, é o governo que pega dinheiro dele e joga no mercado, ou pega dinheiro do mercado e traz para o cofre dele. É isso, é o governo diretamente colocando ou excluindo dinheiro da economia. Por outro lado, na política monetária, não. Já é uma política mais sofisticada, uma política mais complexa, uma política que já envolve outros elementos ali, né, muito mais complexos. Então, é o governo na política monetária impactando ali no nível de juros, impactando ali no nível de crédito e, do nada, brotando ou desaparecendo dinheiro do mercado. Então, é muito relevante, né, a utilização dessas duas políticas em alguns momentos. Elas podem ser utilizadas de modo isolado ou podem ser utilizadas também de modo combinado, quando o impacto, o desejo de impacto, ele é maior. Um exemplo, agora. Eu sempre dava o exemplo de 2008/2009, né, de políticas monetárias ali para tentar salvar uma crise. Agora, esses exemplos, infelizmente, passaram a ser renovados ali. Agora, a gente já tem o exemplo atual também para trabalhar com vocês. Essas políticas elas podem ser feitas sob dois viés. Né? Tem o viés expansionista e o viés contracionista. O expansionista é do jeito que a palavra quer significar mesmo, expansão. O contracionista, contração. Expansão de quê? Contração de quê? Ah, expansão do PIB? Sim, é uma consequência. Eu faço política expansionista porque eu quero melhorar ou deixar piorar menos o meu PIB. Mas a expansão é a expansão de liquidez. Aquela palavra-chave, eu já falei com vocês outras vezes. Liquidez é uma palavra-chave em vários ambientes, tanto na economia, no mercado financeiro de capitais, que a gente tratou no semestre passado, também na contabilidade, né? E na economia, né? Diferentemente da contabilidade, diferentemente do mercado financeiro, na economia, o significado de liquidez é dinheiro em circulação em um ambiente econômico, grana girando no mercado, né? Dinheiro circulando ali realmente. Então, o que a gente está vivendo no atual momento? A gente está vivendo no atual momento um esvaziamento de liquidez. A gente está vendo o oposto. Né? Então, a gente está vendo o dinheiro acabar. O que os governos estão intervindo e estão fazendo nesse momento? Estão tomando medidas, no caso, então, expansionistas, que priorizem o quê? Que priorizem a volta da liquidez, que priorizem um aumento, ou pelo menos que reduza menos, impactar ali naquilo ali, para que a liquidez ela tenha seus níveis mais moderados, para que essa queda seja mais suavizada e não seja tão íngreme, né? Seja mais suavizada. Então,
todo o conjunto de medidas que todos esses países aí do mundo todo estão fazendo são medidas de política fiscal e também monetária, já chego nela, mas de política fiscal expansionista. Como que eu faço política fiscal? Muito simples. Então, a política fiscal ela é feita com duas variáveis. Variável número 1, gasto do governo. Eu falei para vocês que a política fiscal é uma política direta. O governo ou pega dinheiro dele e joga no mercado, ou pega dinheiro do mercado e traz para ele. O que ele faz? Aumenta o gasto público. Pega dinheiro do cofre e joga dinheiro no mercado. É o que ele está fazendo agora? É exatamente o que ele está fazendo agora. Estados aprovando e municípios aprovando situação de calamidade. O que isso significa? Significa situação de emergência também. O que isso significa? Significa que o orçamento previsto não vai ser cumprido. Significa que eles vão gastar mais do que o orçamento. Infelizmente, isso dá margem para muita corrupção. Mas a gente sabe que o atual momento, um momento drástico, pede medidas realmente ali mais drásticas. Situações extremas, medidas extremas. Então, sim, o aumento do gasto governamental é algo que tem sido feito a nível de municípios, a nível de estados e a nível também de União. Todos os três ali estão entrando para gastar dinheiro, jogar dinheiro na economia. Lembrem que gasto é uma palavra ampla, é uma palavra que tem um significado realmente ali gigantesco. Um gasto pode ser um custo, pode ser uma despesa, pode ser um investimento, pode ser uma perda. Tá? Então, gasto, desembolso, dispêndio, o governo está realmente tirando mais dinheiro do seu cofre ali, jogando no mercado. Para quê? Para que essa diminuição de liquidez da economia ela não se alastre ainda mais. Então, lembrem-se, a coisa ela começou na era da saúde, ela impacta o econômico, ou seja, a saúde vai e piora ainda mais. Então, o objetivo de aumentar o gasto governamental é exatamente o quê? Então, colocar algum recurso no bolso das pessoas, para que essas pessoas vão às compras, comprem produtos, não deixem realmente a economia parar, porque aí realmente tudo entra numa espiral muito mais negativa, ok? Então, o aumento do gasto governamental é uma das medidas que está sendo tomada pelos governos aí do mundo todo. No Brasil não é diferente. A gente tem o exemplo lá dos R$600, a gente tem outros exemplos, linhas de crédito, às vezes criadas ali para determinados locais, medidas realmente governamentais ali que impactam nisso. Outra medida de política fiscal expansionista é o aumento a redução, no caso, dos impostos. O Brasil está fazendo isso desse jeitinho? Não, mas o Brasil está fazendo outra forma, Ele está abrindo mão de receitas. Então, sim, você também pode abrir mão de receitas no atual momento. E o que tem sido feito? As dívidas de estados e municípios com a União já foram roladas. O governo ele já informou que os estados e municípios podem rolar, podem postergar ali esse pagamento das dívidas que eles têm com a União. Então, é algo realmente ali também muito relevante. Isso exatamente para quê? Para que fique mais recursos nas mãos dos estados e dos municípios. E aí, o que acontece com isso? Esses estados e municípios possam implementar mais políticas ali no combate, no que está acontecendo aí, a Covid-19. Então, tem todo este impacto, tem toda essa situação que está acontecendo no atual momento. Então, bom, saiu um boletim Focus aqui, novo em folha, estava atualizando aqui, acabou de chegar um de hoje, dia 20/4, acabou de sair aí no site aqui do governo. Eu estou na tela do lado, não vou trazer não para vocês ele aqui não, tá? Mas se alguém quiser visualizá-lo, é só jogar Boletim Focus no Google, você vai abrir lá o site do Banco Central do Brasil, tá ele lá, dia 20/4, acabou de sair, atualizei aqui, chegou. E aí, só para vocês visualizarem, vale a pena eu fazer esse adendo, porque é bem relevante. Lembram lá o crescimento econômico? Deixa eu mostrar aqui o quanto que estava. Menos 1,96, Quanto que veio nesse próximo agora aqui, do dia 20? Veio menos 2,96. Piorou 1%. Então, esse PIB, que seria negativo ali de 1,96, na visão dos profissionais econômicos das instituições financeiras, agora esse PIB já vai ali para menos 2,96, praticamente menos 3%. Mais outras coisas mudaram, sim. Esse dólar que estava previsto aqui, a 4,60 já está 4,80. A taxa de juros que estava aqui a 3,25 a 3. Então seria uma Selic caindo ainda mais.
inflação menor, né? Dívida pública aumentando, infelizmente. Então, uma dívida pública que aqui em 2023, ó, ela não vai estar em 60, não, ela vai estar em 64,5. 64,5, perigoso. Né? Isso não pode sair desse 6 aí e virar um 7, porque realmente já vai para um patamar italiano, que já era um patamar preocupante de dívida pública, né? Realmente bem complicado. Né? Então, esse ano aí um resultado nominal que vai ser bem negativo, né? Impacto realmente ele bem relevante na economia. Então, acabou de sair esse boletim Focus aqui, né? Ele foi feito na sexta-feira, mas é divulgado sempre nas segundas. Então, ele acabou de ser divulgado aqui no dia 20 de abril, beleza? Então, voltando aqui para onde a gente está. Mais do que nunca, então, ó, medidas de política fiscal expansionista e também política monetária expansionista vão precisar ser tomadas, infelizmente. Né? Então, essas medidas, elas visam isso. Essas medidas, elas visam não deixar realmente essa diminuição de liquidez ser tão grande, ou tentar aumentar essa liquidez na economia, ok? Então, reduzir impostos, abrir mão de recebimentos, também faz parte desse mix de coisas que o governo ele pode fazer nesse momento. Então, o Brasil ele está usando, sim, principalmente a primeira ferramenta, aumento do gasto governamental, mas o Brasil também está abrindo mão de receitas. Né? Então, ele, principalmente com estados e municípios, ele está deixando ali estados e municípios rolarem essa dívida pública. Beleza? O que seria o oposto? O oposto seria uma política fiscal contracionista. Teria o objetivo de contrair, teria o objetivo ali de segurar, teria o objetivo de diminuir a liquidez da economia. Quando que um país faz isso? A China mesmo, nos últimos 5 anos, estava fazendo isso. Agora não vai precisar mais fazer, porque infelizmente houve uma contração natural, ela agora vai tomar medidas para expandir. Mas a China ela já estava fazendo isso, porque a China foi um país que cresceu muito dos anos 2000 ali até 2010, por exemplo. Tem crescido muito ainda, mas a China de 2000 a 2010, gente, cresceu uma média de 15% ao ano. 15, PIB de 15. É um negócio realmente absurdo. Várias razões. Era uma economia fechada, um país comunista, se abriu, toda aquela questão da mão de obra e por aí vai. O que aconteceu com a China? Um país que vai crescendo demais e vai suprindo ali todos os gargalos que ela tem, vai gerando outros gargalos. No caso, na China, foi acontecendo o quê? Foi aumentando o nível geral dos preços dos produtos numa velocidade realmente muito grande a partir de 2010. Então, a inflação estava subindo muito, também, naturalmente, a inadimplência estava aumentando. O que a China fez? Principalmente focada em inflação. A China falou, opa, eu vou propositalmente tomar medidas para que os meus preços eles desacelerem, eles subam numa velocidade menor, de modo que eu não vá ter uma crise de crédito lá na frente. De modo que eu mesmo já consiga trazer ali um pouco mais de naturalidade e acomodar um pouco mais os meus números da economia. Então, o que a China começou a fazer? A China começou a reduzir o seu gasto público, né? O governo não incentivava mais nenhum setor, deixa a coisa andar sozinha, deixa andar. E ainda fez mais, ó, não, calma aí. Então, agora é a hora de dar uma retraída nessa economia. Eu quero que cresça menos de propósito, para que a inflação não dispare, e na hora que ela estiver estabilizada, eu libero para a coisa crescer de novo. Então, o aumento dos impostos, ele é devido nesses momentos. Então, são momentos que você segura ali a economia. O tal do ajuste fiscal, né, que o Brasil precisa tanto fazer, nada mais é do que isso aqui, é uma política fiscal contracionista. É o Brasil arrecadar mais do que gastar. Voltar a fazer aquilo que o Brasil sempre fez ali, ó, no final dos anos 90, quando aceitou pagar a dívida externa até 2012. O Brasil abriu mão ali desse superávit primário, o Brasil abriu mão de arrecadar mais do que gastar em 2012 e aí avacalhou o negócio todo, por isso que a gente está nesse patamar aí com essa dívida de 64,5% para 2023, um patamar realmente já bem preocupante, realmente muito preocupante. Então, a política fiscal contracionista, você a faz quando o objetivo é o oposto do atual momento. Né? Então, você a faz quando você está crescendo muito e você está precisando frear a economia. Ah, Lucas, a gente nunca vai ver um país fazendo isso. Não se engane. Não se engane. O ideal é que ele o faça, antes que isso aconteça de modo mais pesado. O Brasil mesmo era para ter feito política fiscal contracionista e política monetária contracionista lá em 2012. O Brasil não fez e o Brasil se lascou em 2015. Então, o impacto ele é muito maior
quando você não trava a economia no momento que ela precisa ser travada também, ou quando você pelo menos desacelera, desaquece um pouquinho a economia em momentos que ela precisa desse desaquecimento, em momentos que ela precisa dar uma moderada, em momentos que ela precisa realmente andar numa velocidade um pouco mais devagar. Então, isso é a política fiscal contracionista. Indo para a área monetária, que é uma área mais sofisticada, uma área mais complexa, a política monetária contracionista, a política monetária expansionista, ou seja, o que está sendo feito agora, nesse atual momento. Ela se expressa em 5 medidas, tá bom? E o Brasil está fazendo todas, o Brasil está fazendo todas, nesse exato momento. Todas, as 5 gatilhos de política monetária estão sendo utilizados pelo fiel executor da política monetária brasileira, que é o Banco Central do Brasil. Então, o que está sendo feito? Redução de taxa de juros está sendo feito? Sim, está sendo feito. A Selic ela caiu na última reunião, ela saiu de 4,25 para 3,75. É esperado que a Selic caia pelo menos mais 2 vezes, já que a previsão ali do final do ano para ela é 3. Então, a previsão é que ela vire o ano em 3%, né? Ou seja, pelo menos mais 2 quedas. Se ela cair 0,25, 3 quedas, mas imagino que pelo menos uma das 2 quedas vai ser de meio. Então, cai meio, depois às vezes cai 0,25, né? Uma Selic fechando o ano a 3. Então, isso está sendo feito. Isso aqui também foi feito? Sim, foi feito. Compulsório nada mais é do que aquela taxa de cada dinheiro que entra no banco, uma parte vai para o Banco Central, essa taxa está diminuindo, ou seja, se você antes depositava uma cédula de R$100, e desses R$100, 80 ficavam no banco e 20 iam para o Banco Central, agora é menos, agora 15 estão indo para o Banco Central e 85 estão ficando no banco. Para que isso? O banco com mais dinheiro, ele vai emprestar mais, ele vai fazer mais dinheiro girar na economia. Então é o objetivo do governo no momento, lembrem, uma política expansionista, o foco dela é aumentar, é expandir a liquidez. O aumento da liquidez é realmente o principal objetivo dela. Também, a queda da taxa de redesconto. O que é o redesconto? O redesconto nada mais é do que uma linha de crédito do Banco Central para os bancos comerciais, para os bancos ali que a gente conhece. Então, o que está acontecendo? O Banco Central fala, banco, vocês estão precisando de liquidez? Ok, eu estou fiscalizando vocês. Né? Se for um banco muito irresponsável, eu não vou liberar. Mas para os bancos ali que têm uma liquidez muito bacana, eu vou liberar essa linha de crédito a taxas menores. De modo que você consiga utilizar essa linha de crédito, trazer mais dinheiro para você, banco, e aí com isso você consegue emprestar mais, com isso você consegue dar mais dinâmica para a economia, fazer a coisa girar numa velocidade maior. Esse é o foco, não deixar a espiral negativa da coisa ali zerar dinheiro da economia, vai fazer com que algum dinheiro continue circulando. Então, a queda da taxa de redesconto faz parte desse conjunto de medidas. Facilitação da contingência do crédito. Meu Deus, escrevi difícil para quê? Precisava só ali o quê? Desburocratização do crédito. Liberação do crédito. Libera geral. Tá? Libera crédito aí para a turma. Tá? Isso também está sendo feito. Né? O crédito ele está, né, menos burocrático no atual momento do que estava, por exemplo, há 2 anos atrás. Então, você já consegue obter ali crédito em uma facilidade mais elevada do que conseguiria obter períodos antes. Oferecimento de menos títulos públicos. O que é isso? O governo ele não quer que você invista. O governo ele não quer agora, nesse atual momento, que você faça investimentos. O governo ele quer que você, nesse atual momento, gaste seus recursos. Então, vai lá para a economia e gasta. Então, quando você entrar na bandejinha virtual do Tesouro Direto para comprar um título público, você vai ver poucos títulos, você vai ver datas muito elevadas, você vai falar, quer saber, esse momento não é um momento para investir. Sim, era exatamente essa mensagem que o governo queria passar para você. Porque ele não quer que você invista no atual momento. No atual momento, ele quer que você gaste. Então, vá para o consumo, gaste esse recurso, ajude a aquecer a economia. Então, essas 5 medidas estão sendo feitas aí, concomitantemente. Elas impactam realmente, né, os níveis de liquidez na economia. O objetivo atual não é fazer crescer. O objetivo atual é fazer com que diminua menos. Então, essas medidas, elas colocam um tom artificial na coisa. Se antes iria reduzir em 50%, agora vai reduzir em 30%, porque 20% pelo menos. Essas medidas ali conseguiram
combater. Tá? Então, é o foco delas no atual momento. São medidas que visam ali a expansão de liquidez. Então, que tenha mais liquidez na economia. Beleza? O oposto disso seria uma política monetária contracionista, com o objetivo de contrair, com o objetivo de diminuir a circulação de liquidez na economia. Né? Então, seria uma política ali que faria todas as medidas de modo a desaparecer recursos da economia. Dá para fazer isso? Com certeza. Como? Muito simples, ó. Aumenta a taxa de juros. Está lá. A propensão em pegar empréstimos já diminui. O que mais que você faz? Aumenta o compulsório, diminui dinheiro que até então estava circulando nos bancos, aumenta o redesconto, desestimula o banco a pegar o crédito com o Banco Central, burocratiza o crédito, cria regras, exige fiadores, exige uma série de garantias de modo, né, a tornar o crédito mais difícil. O que mais? Aumenta a oferta de títulos públicos, estimule o investimento, estimule a formação de poupança, desestimulando assim o consumo, desestimulando assim o gasto daquelas pessoas, né? Aquele consumo mais exacerbado, tá lá. São medidas que fazem o quê? São medidas que fazem o dinheiro desaparecer, são medidas que fazem o dinheiro ali diminuir, a circulação de dinheiro na economia, ela diminui num volume mais elevado após esse conjunto de medidas, ok? Então, seria o oposto ali, seria a política monetária. Então, na política fiscal, de modo mais direto, na política monetária, de modo mais indireto, de modo mais sofisticado, uma linha muito tênue, você mexe em indicadores que impactam o todo. Então, são as duas diferentes políticas econômicas ali que os governos eles estão fazendo no atual momento. Coloquei, já estava naqueles slides do dia em que eu falei para vocês de política monetária e política fiscal, mas estão aqui os instrumentos de política monetária que mais geram dúvidas, né, em todo mundo. Gasto público, todo mundo sabe o que é. Imposto, todo mundo sabe o que é. Taxa de juros também todo mundo sabe o que é. E crédito, todo mundo sabe também o que é. Mas compulsório, redesconto e títulos públicos são os que geram mais dúvida. Por isso que tem um slide aí só explicativo, só para que você depois consiga ir nessa sua revisão, ó, tá lá, deglutir, entender, mastigar isso aí, né, com muita qualidade, entender o que é cada um dos conceitos. Então, compulsório, lembrando, é aquela parte do dinheiro que entra nos bancos, que vai para o Banco Central, é uma alíquota, é uma taxa, então ela pode diminuir. O redesconto, a linha de crédito, que o Banco Central libera para os bancos comerciais, e o open market, os títulos públicos, os títulos da dívida pública federal brasileira. Aqueles que estão sendo impactados pelo aumento do risco. Quando eu falei de risco para vocês, daqui a pouco eu devo chegar, né, nesse item aí do risco país. Beleza? Então são os instrumentos de política monetária que mais geram dúvidas. Moral da história, o atual momento, ele está propiciando o uso de medidas expansionistas. Então, eu faço medidas expansionistas para tentar combater aquilo que está acontecendo no atual momento da economia, tudo que vocês já viram. O último adendo, o Comitê de Política Monetária, o Copom, é ele quem define essa taxa de juros, tá, gente? Então, são em reuniões do Copom que essa taxa de juros ela vai ser definida. Normalmente, essas reuniões começam numa terça, terminam numa quarta. Agora, no final do mês ou na primeira semana de maio, tem outra. Tá? E é esperado que a taxa Selic caia ainda mais. Então, essas reuniões do Copom é que a definição da Selic ela é feita, né? O Copom é como se fosse um puxadinho no Banco Central, tá? Então é um comitê de política monetária do próprio Banco Central. Bom, parte 1 então foi, né? Então, o que foi a parte 1? O entendimento do cenário econômico, entendimento do cenário de um lado, do outro lado, o que os atuais governos estão fazendo para combater esse cenário. E muito mais importante, né? Vocês entenderam não só o que os atuais governos estão fazendo para combater esse cenário, mas entenderam também a política contracionista, né? Que lá na frente, se Deus quiser, quando precisar ali dar um freio na economia, se a economia estiver crescendo muito, a gente espera que isso aconteça dentro de alguns anos, precisou dar um freio na economia, vocês já sabem quais instrumentos têm que ser utilizados. Então tem tanto os instrumentos expansionistas, tanto os instrumentos contracionistas. Depois disso, na verdade antes disso, né, mas depois daquela explicação mais básica sobre
que estava acontecendo no Brasil e no mundo, o nosso primeiro passo foi falar de blocos econômicos. Exatamente porque, como eu mencionei a vocês, o nosso trabalho, principalmente no segundo bimestre, né, que já está iniciado, né, se hoje nós estamos tendo o encontro 10, aí normalmente eles são 16 encontros, algumas matérias vêm com menos encontros, viu, gente? Negócios internacionais mesmo, pelo que eu percebi lá, só aparecem 12 encontros, então o que eu vou fazer? Na hora que findar os 12, eu volto lá para os primeiros e termino de preencher aqueles que foram presenciais, de modo que vocês vão tendo todo o acompanhamento ali da matéria. Eu vou detalhando, ó. Então, por mais que vai ser o 2, vai estar lá, né? Encontro 13, por mais que vai ser o outro, vai estar lá, encontro 14. Tá? Então eu volto, mas eu aviso na época, quando ainda chegar. Ainda tem mais 2 encontros lá para lançar conteúdos e materiais certinhos, né? Que vão corresponder ao da semana que vem e depois o da outra semana. Então, por enquanto, tudo certo. O que acontece? Logo quando a gente findou aquela revisão, quando a gente acabou ali a revisão mais básica, o nosso primeiro assunto foi blocos econômicos, exatamente em razão do trabalho que vocês já iniciaram para mim, já me enviaram ali até então a parte teórica dele dentro do que eu pedi pouca coisa, pedi detalhes culturais, detalhes financeiros de 3 países escolhidos ali dentro do bloco econômico escolhido, né? Além de me falar quem que é o bloco, tal. Falou um pouco de detalhes da economia lá, a última parte, né? Um pouco de inflação, um pouco de juros, deu um pouquinho realmente de detalhes ali, vocês já estão entendendo um pouco mais como é que são esses 3 países dentro daquele bloco escolhido. E blocos econômicos definitivamente é algo muito relevante para as negociações internacionais. Muito relevante. Porque eles modificaram a forma na qual negócios internacionais são feitos. Antigamente você só tinha realmente ali as relações entre países e países podendo fazer acordos com alguns países sim e outros não. Depois isso mudou. Depois, com o advento dos blocos econômicos, esses países eles puderam ali montar realmente grupos, com um objetivo muito claro, da união faz a força mesmo ali, mas montar esses grupos que propiciam, que visam realmente ali ajudar, o crescimento mútuo, eles propiciam realmente ali vantagens mútuas, propiciam realmente ali um crescimento mútuo. Então, blocos econômicos é realmente algo muito relevante para a nossa disciplina. E aí, bom, aqui está o passo a passo, dos blocos econômicos, tanto aqui quanto aqui, o que está lá no nosso livro, inclusive, da disciplina, Mas, o que acontece? Como é que é esse passo a passo? Então, é muito simples. Eu tenho lá um conjunto de países, tenho lá um grupo de países, e agora, mais do que nunca, um momento em que esses blocos econômicos eles estão sendo utilizados ali, e essas parcerias que são muito salutares, elas precisam acontecer ou não. A gente está vendo também uma polêmica na União Europeia, não sei se vocês estão acompanhando essas notícias, mas a própria União Europeia, por meio de um dos seus premieres, já pediu desculpas para a Itália, informando realmente que o apoio dado à economia italiana foi muito baixo no momento que a Itália pediu, e a União Europeia não acreditou, não deu o apoio lá devido, então até pediu desculpas. A Itália, inclusive, já cogita saída do bloco quando se recuperar, mas não é um negócio que ela está pensando agora, porque o estrago lá foi e ainda é tão grande que eles precisam realmente priorizar outras coisas primeiro, mas já é algo ali que o primeiro-ministro italiano já falou, tem falado aí como essa possibilidade de saída da União Europeia, uma vez que isso acabe, diante realmente do atrito que eles tiveram agora no combate ao coronavírus. Mas aí, bom, primeira etapa de um bloco econômico é a criação de uma zona de livre comércio. O que é isso? Algo muito simples. Você abre as fronteiras daqueles países membros para que produtos de um país transitem para os demais países membros com um conjunto de burocracias envolvidas bem diminuto, diminuindo em muito as burocracias necessárias nos trâmites de exportação e importação. Então, essa primeira etapa é uma etapa muito simples, mas é uma etapa salutar, porque é realmente o start ali da coisa. É realmente aquilo que vai ajudar todo o envolvimento restante daqueles blocos econômicos a acontecerem. Então, isso acontece inicialmente por meio dessa criação dessa zona de livre comércio. Após isso, já vem de modo bem complementar a adoção de uma TEC, a adoção de uma tarifa externa comum, que é o passo que a gente chama de união aduaneira. Então, você não só abre as fronteiras, mas como também você define ali, olha, então agora é uma taxa única
que um produto alemão vai pagar para ir para a Suíça, é uma taxa única que um produto suíço vai ser ali incidida nele para ele atravessar para a Itália. Não tem mais aquele conjunto de taxas que poderia existir de um país, outras em outro. Todos os países agora unificam essas tarifas, criando apenas essa tarifa externa comum, essa TEC. Então, primeiro você abre as fronteiras, depois você define regras equânimes, regras idênticas para produtos que vão transitar de um país para o outro dentro daquele bloco econômico, ok? Após isso, é óbvio, se a nível de produtos já está tudo certo, então ok, ó, tudo certo a nível de produtos, tudo certo a nível ali de transacionamento de serviços, qual que é o próximo passo? O próximo passo é muito simples. Se a prestação de serviços está liberada, se a venda de produtos está liberada, eu preciso liberar também, eu preciso agilizar também esse fluxo de pessoas e de dinheiro. Porque se produtos vão e vêm, pessoas e dinheiro também vão e vêm. Então, a terceira etapa já é a criação do mercado comum. A terceira etapa já é, né, o livre trânsito de pessoas e capitais. Né? Então, você já libera ali esse trânsito de gente, esse trânsito de dinheiro, de modo que pessoas e capitais transitem mais livremente de um país para outro país membro. O que isso implica? Né? Isso implica realmente no maior dinamismo da coisa. Né? Implica em um relacionamento intercultural também cada vez mais elevado. Mas a nível comercial, que é o grande foco da coisa, ele, quando ela começa, isso faz todo sentido, uma vez que o transacionamento de produtos e serviços já estava bem ágil, já estava bem liberado. Então, né, chegar ao mercado comum parece ser realmente uma medida muito tranquila. Do número 4 e o número 5, aí é inédito. Somente a União Europeia fez. Né? Só temos um país aí que já experimentou essas medidas ali, 4 e medida 5. Né? O que acontece? São medidas, né, altamente ali mais sofisticadas para um bloco econômico. Quando elas aconteceram, foram medidas que foram ali, né, comparadas realmente a situações muito positivas. Depois de um determinado tempo, o que acontece? Qual que é a constatação daquele comentarista que analisa fatos passados? A constatação de que realmente não foi o melhor negócio, porque você tentou padronizar países que são muito diferentes. Então o tiro saiu meio que pela culatra. Mas o número 4 é uma padronização de política monetária. Então lembra lá aqueles 5 instrumentos que vocês viram? Eles ficam padronizados em todos os países do bloco. E o número 5, a criação de moeda única, veio o euro, e a criação de um Banco Central único, o BCE, o Banco Central Europeu. Né? Então, essas 5 etapas aqui muito bem, né, desenvolvidas. Então, o primeiro estágio é a criação da zona de livre comércio. O segundo estágio, a união aduaneira, a implementação da TEC, da tarifa externa comum. O terceiro estágio, a criação do mercado comum. Né? Então, nós temos alguns blocos aí como o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, o Magreb, né? O Mercado Comum lá da África. A União Europeia já passou por esse status. Uma vez que você fazer o 2 é quase que instantâneo, o 3 é opcional, mas também faz todo sentido você ter os 3 ali muito bem feitos. O 4 e o 5 não, a gente já está falando de outro patamar, né? E é um patamar realmente ele só experimentado por um bloco econômico, pela União Europeia, mas são patamares ali já de um grau de desenvolvimento, relacionamento, né? O nível intrínseco ali de correlação da coisa já é muito maior. No quinto estágio, então, não tem nem o que dizer, é uma integração econômica total, ou seja, é realmente ali toda a dinâmica econômica sendo compartilhada entre países. Então, se sobe imposto num lugar, na verdade, tem que subir no bloco todo. Se diminui os juros num lugar, você não diminui no lugar, você diminui no bloco todo. Então, realmente é um impacto muito relevante das políticas econômicas ali, não só em um país agora, mas em todos os países envolvidos dentro de um bloco econômico. Ok? Blocos econômicos, então, é isso. Depois do intervalo, a gente volta a partir de balanço de pagamentos. Então, a gente vai falar de balanço de pagamentos, risco país, agências de classificação de risco, por onde o dinheiro circula a nível de investimento, só conceitual, e depois comércio exterior,
E para finalizar, as composições empresariais ali dessas empresas multinacionais, que foi o último item, né, que eu tratei com vocês, com quem estava aqui comigo na última aula, né, na última aula ali que foi tratado isso. Né? Então, já fizemos ali a primeira metade até o intervalo. Na segunda metade, a gente finaliza essa revisão ali muito bacana. Ao finalizar essa revisão, a gente trabalha com vocês já a atividade avaliativa. Eu já abro o AVA com vocês, já vou deixar ele aberto, saio dos slides, espelho minha tela, mostro exatamente para vocês onde é que ela vai estar lá e mostro para vocês o que a gente já tem aí, né? O que eu já tenho de informações. A minha já está pronta, como eu já disse. Quarta-feira, possivelmente até meio-dia, eu já compartilhei com vocês, mas faço essas definições com vocês. Por que não antes? Porque quarta-feira de manhã eu leciono, assim como hoje. Então, quarta-feira eu tenho aula de 8 às 11 na turma de Direito, né? Eu dou lá Economia para eles. Então, eu dou aula de 8 às 11, assim que eu acabar a aula deles, eu já libero o link de vocês, o link deles e o link, né, da disciplina que eu dou à noite, também análise de investimentos e fontes de financiamento. Deixa eu encerrar a gravação aqui dessa primeira metade